Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. Primeira aula. Pronto, seja muito bem-vindo. Deixa eu só ligar a minha câmera aqui, que o horário está um pouco já apertado. Então, estamos aqui. Obrigado, meu amigo, muito obrigado. Bom, pessoal, mais uma vez, né, muito boa noite a todas e todos. Dizer para vocês que é uma satisfação imensa receber vocês, né, nesse momento da aula magna. Algumas pessoas estão entrando ainda, a gente está aqui, por enquanto, com 33 participantes, mas na medida, né, que o pessoal for chegando, o pessoal vai pegando. A gente, infelizmente, não pode aguardar todo mundo entrar para a gente poder começar, tá? Então, assim, aproveitem bastante esse momento, na verdade, que a gente preparou, especialmente para vocês que são alunos do nosso sistema, tanto presencial quanto EAD. Nós deixamos também aberto ao público, né, claro, mas, assim, a gente sempre procura prestigiar a prata da casa, né? Afinal, vocês fazem parte dessa grande família que é a Faculdade de Pitágoras Estou aguardando apenas a professora Vânia, ela está tentando ali conectar, como ela estava participando de outra reunião, então ela está tentando fazer a conexão. Opa, já entrou. Boa noite, já estou aqui, viu? Já está aqui com a gente, maravilha. Então, pessoal, passo a palavra para a professora Vânia, que é a nossa diretora da unidade, e ninguém melhor do que ela para poder fazer a abertura oficial desse evento. Professora Vânia, é com a senhora. Nossa, que honra! Boa noite a todos. É com imenso prazer que nós estamos aqui reunidos, iniciando mais um semestre letivo, mais um semestre desafiador, mas eu tenho certeza que vocês são verdadeiros guerreiros e que conseguirão, mais uma vez, superar os limites que esse momento tem nos imposto e que tem nos deixado com algumas limitações. Mas eu sei que vocês estão aqui, nós estaremos aguardando os próximos dias, como é que as coisas irão acontecer, e eu tenho certeza que em breve tudo isso vai passar e a gente vai poder continuar o nosso semestre de forma presencial. A unidade já está pronta, preparada, estamos só aguardando que as coisas se normalizem mais um pouco, porque, infelizmente, nós observamos que nos últimos dias nós tivemos uma piora, né, no quadro geral, mas eu tenho certeza que nos próximos dias, nas próximas semanas, essa situação vai se reverter e nós estaremos, enfim, de forma presencial, todos juntos, conversando, nos encontrando aqui pelos corredores, eu recebendo vocês aqui na minha sala, para ouvir, para tirar dúvidas, e é isso que eu gosto, tá? A faculdade está tão vazia, nós estávamos num prédio pequeno, agora que nós estamos nessa mansão, eu não tenho aluno aqui, gente, então, assim, de fato, eu oro bastante para que vocês estejam bem, de saúde, que os parentes, familiares de vocês também estejam bem, e que em breve a gente consiga, de fato, estarmos de forma presencial aqui na unidade. É muito bacana ver já uns rostinhos aí, alguns abriram câmera, eu já conheço aqui alguns rostinhos, alguns nomes também são conhecidos, e assim, mais um semestre juntos, na luta, e queria agradecer ao professor Augusto pela parceria, pela iniciativa, a professor Celso por estar aqui abrilhantando o nosso evento, nos dando a honra de fazer a abertura oficial do nosso semestre letivo. Muito obrigada, professor. E é isso. Contem comigo, precisando, eu estou aqui à disposição, às ordens, e quero de verdade, de coração, encontrar com vocês para a gente dar aquele aperto de mão, aquele olho no olho, tomar aquele cafezinho, e vocês estarem aqui desfrutando dessa mega estrutura que, infelizmente, no momento, nós estamos impotentes, né, com relação a utilização aqui dos nossos espaços, mas estamos prontos e até breve para que a gente se encontre aqui na nossa instituição, na nossa casa,
que passemos bons momentos aqui juntos. É o que eu desejo para todos vocês, para a gente, um semestre muito próspero, muito tranquilo, de muito aprendizado, de muita harmonia e de muita parceria e engajamento. Eu acho que a parceria é uma palavra que vai definir muito o nosso caminhar ao longo do semestre, tá? Então, de coração, eu passo a palavra para o professor Augusto, para o professor Celso, e permaneço aqui à disposição para ajudá-los sempre que vocês precisarem, podem contar comigo, todos têm meu telefone, né, meu celular, meu WhatsApp, podem, sempre que vocês precisarem me mandar mensagem, sempre que eu vou recebendo, na medida do possível, eu já vou respondendo, porque eu acho que é isso, eu acho que é o que a gente está construindo, é um relacionamento transparente, sincero, de muita parceria, e que, de novo, em breve, a gente continue essa construção de forma presencial. Ah, que fofinho! Então é isso, gente, um bom início de semestre para todos, ó. Já tem um pequenininho aí, um mascote, para estudar aqui com a gente no futuro, viu? Então, boa palestra, muito obrigada, professor Celso, muito obrigada por prontamente atender um pedido do professor Augusto, e a instituição está de portas abertas sempre que o senhor precisar. Tá? Uma boa noite, professor Augusto. A recuperação, trabalhando, colaborando, e eu espero. Bom, pessoal, eu ativei aqui, depois da fala da professora Vânia, né? Eu ativei aqui o mudo de todo mundo, e aí eu vou pedir a vocês para fazer o seguinte, sempre que vocês quiserem fazer o uso da palavra, tem um recurso aqui que é tipo uma mãozinha, e aí pode erguer, na verdade, essa mão, né? E pode depois estar pedindo participação. O professor Celso, ele vai fazer a palestra dele, mas a qualquer momento, se alguém julgar pertinente e quiser fazer a participação, ergue a mão, né, que o professor Celso vai depois ceder a palavra. Sem mais delongas, quero chamar, né, o professor administrador Celso Galvão, ele que é administrador de empresas, pós-graduado também na área de administração e gestão, mestrando em tecnologia e transferência de propriedade intelectual pelo IFBA, e não menos importante, meu grande amigo, parceiro de longas datas, de longas jornadas, a quem sempre tenho a honra de dividir esse espaço aqui na mesa para poder participar e ouvir, né, a quantidade de informações grandiosas que essa pessoa, com muita sabedoria e, ao mesmo tempo, com muita humildade, consegue passar para a gente. Então, nesse momento, passo a palavra ao professor administrador Celso Galvão, que vai dar continuidade à nossa palestra, à nossa aula magna de hoje. Boa aula para todos e, professor, é com o senhor. Muito obrigado, meu irmão. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de bate-papo. Na verdade, eu gosto muito mais de chamar de bate-papo do que de palestra, conferência, aula magna. E fico bastante à vontade, porque essa casa, desde quando chegou aqui no município, me recebeu muito bem. Já tive algumas visitas aí, já tive a possibilidade de dialogar com a professora Vânia, de tomar um café por aí, para falar dos projetos, para entender um pouco dos próximos passos e de tão grandioso projeto e das contribuições possíveis e necessárias para o desenvolvimento aqui do município. E eu gosto de chamar de bate-papo as nossas conversas, porque é aquela história, né? Quando você vai para um bom papo, sempre surgem boas ideias. E aí tem alguém mais inteligente que eu que disse o seguinte, que ideias são iguais a coelhos. Se você se você souber cuidar bem dessas ideias, logo, logo você vai ter mais do que uma dezena delas. Então, são umas boas oportunidades que a gente tem de diálogo, né? Eu lhe confesso que bater papo sobre esses desafios, sobre essas possibilidades, não é, de tempos de pandemia que a gente vive, essas possibilidades de criação de trabalho, com todo esse desafio que nos é apresentado, desafiador esse bate-papo, desafiador essa atenção que a gente quer buscar,
mas eu já quero deixar bastante à vontade quem tiver interesse, interromper em qualquer momento, pode levantar a mãozinha aí que o mediador com certeza vai dar a palavra para a gente poder fluir no diálogo. Já tenho aí visto vários olhos e rostos conhecidos aí, com certeza, de muita gente boa. Tô vendo minha amiga já me dando um tchau por ali, Maurício também, Alnir. Então, pessoal, vamos começar o bate-papo. Não sei se vocês preferem que eu compartilhe a questão de slides. Eu não tenho muita, digamos assim, predileção para isso, porque eu acho bom a gente olhar no olho, a gente acompanhar. Mas se vocês preferirem, fiquem à vontade. Então, o grande tema é criar trabalho em tempos de pandemia e, claro, em tempos de desemprego. Quais são os desafios e as tendências desse momento que a gente vive, desse ousado momento que a gente vive. E a gente percebeu um convite muito forte, mais do que qualquer outro, foi um convite muito forte para voltarmos a sermos humanos. Essa disrupção que alguns passaram aí nas áreas de trabalho, essa entrada forçada no meio digital, essa adaptação ou essa reconversão de negócios de uma maneira muito rápida e meio que forçada no e-commerce, que já dava sinais há muito tempo de que era tendência, que não era moda e que agora realmente veio para ficar. Então, todo esse suporte de tecnologia veio nos fazer um convite para sermos muito mais humanos. De fato, o tempo que a tecnologia nos dá para fazermos negócios é a possibilidade que a gente tem do tempo livre de tentar ser mais humano nesse contexto. Como bem falou a professora Vânia aí no momento de abertura, todos estamos em oração para que esse momento passe um pouco mais rápido, mas entendendo também que, de repente, alguns até brincam falando que o Covid, o SARS-CoV-2 aí veio para ser o antivírus, porque há quem diga, estudiosos dizem por aí que já estamos aí no 6º momento de dizimar toda a vida, ou pelo menos para aqueles que acreditam nessa parte mais catastrófica do negócio, e que o grande problema, quem está causando esse grande momento de morte enquanto vírus é o homem, e não o SARS-CoV-2. E aí a natureza respira mais um pouco, mas, enfim, trazem novas expectativas. A cada novo momento são novas expectativas que surgem e a gente não pode deixar verdadeiramente de pontuar essas novas possibilidades. Eu começo o bate-papo trazendo algumas notícias velhas para vocês, notícias velhas mesmo. De que tipo, Celso? Tipo assim, Dubai lança aí o primeiro teste com drone para serviço de táxi aéreo sem piloto. Isso já faz mais de 5 anos, que foi divulgado em rede. E a gente achava muito distante, achava coisa de filme de ficção científica, né? Primeira casa impressa em impressora 3D, para aqueles que são da área de engenharia. Essa notícia também já tem um tempo. Eu ainda em sala de aula, eu estou de licença, não estou lecionando nesse período, porque estou de licença no mestrado, aí me dedicando de propriedade intelectual e transferência de tecnologia aqui pelo IFBA, aqui em Jequié. E estamos na modalidade EAD, mas o ponto focal é aqui no IFBA. E já conversava com os meninos há uns 2 anos atrás sobre as impressões de bife. Carne, bife, tudo sintético, feito a partir de extratos vegetais e não de proteína animal, impressos em impressoras 3D. E eu brincava dizendo o seguinte: o bicho tem cheiro de bife, frita, tal qual o bife, e ainda sangra, mas não tem nada de proteína animal, não é carne. E os meninos se assustavam naquela época. E hoje foi manchete o Bill Gates trazendo aí os prognósticos que eles sempre fazem. Um dos prognósticos do Bill Gates hoje foi que as grandes economias, as mais desenvolvidas, têm que virar a chave de contradição para que o consumo de carne seja sintético e não mais consumo de carne animal, para não impactar tanto os recursos naturais e para trazer uma outra perspectiva de construção, uma outra perspectiva de cultivo, uma outra perspectiva de relação e de cuidado com o meio ambiente.
Então, mais uma notícia que já é notícia velha, porque isso a gente já acompanhava. Então, tem aí a parte da tecnologia fazendo parte na vida da gente, com diagnósticos de câncer, entrega diagnósticos de câncer em alguns segundos pela inteligência artificial do Google. E aí a gente se pergunta, poxa, isso tudo realmente já está acontecendo há um tempo. Já aplicativos dos nossos smartphones hoje, tem um chamado ADA, que eu gosto sempre de citar, porque eu uso muito. Qualquer dorzinha que o sujeito sente, o sujeito faz um primeiro momento ali de diagnóstico. Nesse aplicativo é gratuito, e ele lhe diz, olha, procura o médico para confirmar, a cada 3 pessoas num grupo de 10 precisa ir ao médico, enfim, fala todos os sintomas. Isso já é inteligência artificial fazendo acontecer outra qualidade de vida, outra condição para que a gente consiga desenvolver negócios. Sempre, pessoal, todos esses exemplos, todas essas notícias velhas que eu estou trazendo aqui na abertura, são realmente relacionadas a desenvolvimento de negócios. Falamos aí de áreas diferentes. Falamos aí da área de transporte, de mobilidade, falamos da área de agronegócios, dos impactos que vão sofrer, falamos da área de engenharia civil e também, como notícia velha, a GM já divulga aí há mais de 5 anos que o foco principal dela ia ser fabricar carros para compartilhamento, não mais para venda. E hoje a gente vê muito fortemente divulgado aí todos os planos de aluguéis de carros, todas as possibilidades dispostas aí para nós consumidores. Mas isso é tão velho assim, e por que a gente está tão assustado com essas novidades? Na verdade, alguns se assustam, outros já estavam se adequando a essas novidades. Agora, é bem verdade que de novidade tem muito pouco. Por que tem muito pouco? Porque a gente está passando num momento que simboliza muito o fim da era da posse. Os sujeitos hoje não têm mais aquela vontade de ter. Temos ainda o querer, temos um bocadinho do poder, mas essa questão da posse tem muito deixado espaço para os compartilhamentos da vida. São carros compartilhados, bicicletas compartilhadas, apartamentos compartilhados, e isso não é tão distante. Aqui em São Paulo já se vive uma realidade muito maior do que em algumas capitais no Nordeste, mas no Sul e Sudeste do país isso já é muito forte, só não tem compartilhamento daquilo que é algo extremamente essencial, daquilo que é algo extremamente particular para você. Então, isso também direciona algumas boas possibilidades de negócios e também sugerem novos comportamentos, porque esse consumidor de hoje, mais aberto, mais disponível para a adoção, mais disponível para dialogar, para entender a diversidade, para acolher o diverso, até porque diversos somos todos nós, né? E que bom, graças a Deus que somos diversos e temos que realmente abraçar essa diversidade como a maior riqueza que temos. Afinal de contas, o nosso país é resultado dessa diversidade, desses multissaberes, dessas multiculturas. A Bahia, então, esse caldeirão cultural, é resultado de multiculturas, de multissaberes e dessa diversidade que se apresenta aí à nossa frente, com todas as possibilidades dela. Mas isso traz muito uma perspectiva que vivemos aí já há algum tempo, por conta de todos os escândalos de corrupção que foram passados, e aí o pessoal de engenharia gosta muito dessa frase, que diz o seguinte: quando a infraestrutura balança, todo o resto ressoa. E não sei se foi coincidência ou não, mas a estrutura deu uma boa balançada no momento lá que descobriram os caminhos do dinheiro da Odebrecht, e aí viu-se realmente uma crise de valores instaurada no país, escândalos de corrupção, a briga pela manutenção de privilégios. Mas o que isso tem a ver com as relações de trabalho? O que isso tem a ver com a possibilidade de criação de emprego? Logo, logo a gente consegue fazer essas conexões. Eu costumo dizer o seguinte: a gente não precisa enxergar todo o quadro para a gente perceber como é que a gente vai estar daqui a 4, 5, 10 anos. A gente precisa enxergar as bordas e entender quem está nas bordas. Nós estamos nas bordas. Então, precisamos conectar essas bordas do quadro. Aí ele se realiza.
Então, esse é o ponto importante. E a gente precisa perceber esse modelo mental voltado para a cultura do emprego, que nada mais é do que reflexo de uma política socioeconômica aplicada em nosso país já há muitos anos, desde o momento de colonização, que cria uma certa dependência. A gente percebe que no país o que dá voto não é a saúde, sim a doença. Então, quando a gente analisa a partir dessa perspectiva, a gente entende esse modelo mental aí forjado por tantos anos dessa cultura de empregos. Hoje no país, se você for conversar com diversos jovens, e até alguns da minha idade, por exemplo, que já não são tão novos assim, eu já estou com meus 44 anos, vai perceber ainda que tem alguns com aquela vontade de estabilidade a partir de um concurso público. Senhores, estabilidade, a segurança que a gente tem é cada um cuidar da vida. Mas isso é para logo mais. Agora, é muito importante a gente perceber essa provocação que nós temos desse modelo sociopolítico de causar essa dependência e criar esse modelo mental de cultura de emprego. Aí a gente vive num paradoxo entre o desemprego e a criação de trabalho. Alguns tomam para si a responsabilidade sobre a sua vida e é evidente sobre a vida do outro, mas outros ainda ficam presos nesse paradoxo. Vejam só o que aconteceu no momento de pandemia. Início da pandemia, diversos empresários, não só colaboradores, diversos empresários ligaram aquele modo, ativar o modo, né, como se diz hoje. O modo que ficou ativo foi o modo de medo e de fuga, porque o sujeito não sabia realmente o que ia se apresentar à frente dele. E aí, como o ser humano foi muito criado nessa história de que você está no foco do medo, ou você vai correr, ou você vai brigar com ele, mas tem que entender qual é o tamanho daquilo, enfim, esse paradoxo. Mas graças a Deus que esse momento de pandemia também fincou a bandeira de uma maneira muito mais forte e trouxe à realidade essa necessidade de um olhar para a cocriação, de um olhar para a colaboração, de um olhar para uma economia baseada na sustentabilidade, mas também baseada nas tendências e nas tecnologias. Não só tecnologia ligada à inovação de informação e comunicação, mas também tecnologias de gestão, novas formas de gerir, novas formas de construir, né? Eu conversava com um amigo dia desses e ele me dizia o seguinte: Celso, meu sogro me disse quando eu fui construir minha casa de praia que era para fazer estrutura de bambu. E eu sorri naquele momento porque achei que ele estava brincando comigo. Como é que eu vou trocar ferro por bambu para fazer a estrutura? E depois de um tempo ele entendeu que o sogro estava coberto de razão, porque o ferro oxidava com muito mais facilidade por estar em beira de praia e que o bambu, que já é usado em outras comunidades, eu não digo um pouco mais desenvolvidas, eu digo comunidades diferentes, porque essa questão de reutilização, de reuso e de até novos materiais na área da construção civil já é realidade em comunidades diferentes da nossa. E aí, por isso, professor, que eu até estou me jogando, como dizem os meninos, nesse mestrado de transferência de tecnologia, que é para estabelecer acordos de cooperação e aprender um pouco com esses outros mercados baseados nessa nova economia, baseados nessa cultura de colaboração. E a vacina está aí agora, aliás, as vacinas estão aí agora para apresentar, na verdade, escancarar essa perspectiva de colaboração e de cocriação, né? Muitos de nós brasileiros ainda um pouco com medo, porque a vacina foi desenvolvida muito rápido, mas em nenhum outro momento da humanidade a gente viu tantos recursos direcionados e tantas pessoas voltadas para um objetivo comum. Então, as plataformas de criação colaborativa, os recursos de pesquisa e desenvolvimento direcionados para um único objetivo, que era exatamente a detecção dessa vacina. Bom, trazendo um pouco para a nossa realidade, é evidente que a infraestrutura balançou no país, também balançou no Estado e balançou aqui no município, né? Crimes, corrupção, desemprego, tudo acontece na sua dada proporção em todos esses ambientes. Mas o fato é que o nosso mercado local traz alguns números também que a gente se pergunta se realmente essa dependência, esse paradoxo que criamos aí desse modelo de concursos públicos, modelo de emprego, né,
essas respostas. Por que eu trago isso? No mercado local, a gente tem aí mais de 26 mil pessoas com carteira assinada trabalhando, e dessas 26 mil, aproximadamente 27 mil pessoas, na área de funcionários públicos, estatutários e militares, nós temos uma média de 3.500. Então, representam aí algo em torno de 5,5% dessa população com carteira assinada. A população economicamente ativa, a gente tem um número muito maior, passa de 70 mil, mas dessa população com carteira assinada, a gente tem aí 41%, aproximadamente 42%, tá? E desses 42%, funcionários públicos, repito, estatutários e militares representam 5,5% aproximadamente. O restante está por onde, professor? O restante está na iniciativa privada. E uma boa parte ainda, aproximadamente 30% dessas pessoas ocupadas aqui no município, mais de 18 mil pessoas, não têm carteira assinada, trabalham sem carteira assinada. E muitos desses tomam conta da própria vida. Então, a gente tem aí vários empreendedores individuais, os microempreendedores individuais que cresceram muito no momento aí de pandemia, e aí aqueles que defendem ou que criticam a questão da veia empreendedora pela necessidade, eu não critico, não. Eu dou palmas pela coragem e dou palmas pela ousadia, porque se pudesse colocar uma medalha de honra ao mérito no peito de cada um empresário, seja lá qual for o porte da empresa, microempreendedor individual ou as empresas, grandes empresas normais, eu acho que valeria a pena, pela ousadia, pela criatividade diária e pelo desbravar de novos horizontes, pelo desbravar de novos cenários, né? A situação de postos formais de trabalhos aqui no município também não é tão diferente do resto do país em nível de proporção, mas só trazendo um pouco do histórico para vocês, lá nos idos de 2017, eu acompanho esses números, fazem parte do dia a dia, do bate-papo, da conversa, do bom café. Na hora do café, a gente sempre troca essas figurinhas, né, professor Augusto? Lá em 2017, Jequié fechou com o saldo negativo de 894 postos de trabalho. Então, formalmente, fechamos no vermelho em 2017. Vinha um dever de casa para fazer, crescer o número de empregos. 2018 conseguiu chegar a um número aí de 594, ainda não pagou a conta do ano de 2017, mas conseguiu crescer um pouquinho. E isso, quem é a grande responsável pela geração desse número? A comunidade empresarial, a comunidade de micro e pequenas empresas que se estabeleceram nesse município, que todo dia nasce uma nova, seja microempreendedor individual ou microempresa, como falei, independente do porte. São esses corajosos, essas corajosas, que conseguiram aí, já em 2018, dar um up e fechar num saldo positivo, de criar novas vagas. Aí é evidente, destaque para setores de indústria, construção civil e um pouco também para o comércio e serviços. E para aqueles que acreditam que o município não tem uma matriz econômica forte, é porque ainda não olharam com um olhar mais criterioso, porque nós aqui em Jequié temos aproximadamente 55%, 60% do produto interno bruto advindo do comércio e serviço. Isso aí também não são meus belos olhos que enxergam isso, é gente mais inteligente que eu, que vive de pesquisa. Se a gente for fazer uma breve análise nos últimos 10, 12 anos do município, aí a gente vai perceber esse retrato. Então, voltando para a questão aí de vagas de empregos geradas de maneira formal, esses dados que eu estou passando para vocês são abstraídos do CAGED, são dados públicos, então eu não posso manipular, né? E em tempos de tanta divulgação de fake news, se manipula dado, coisa feia, né, rapaz? Então, para a gente entender a força que tem esse mercado de negócios, não só aqui no Jequié, mas lá, a gente chega lá adiante daqui a pouco para a provocação que eu vou fazer. Então, em 2019, nós fechamos com um saldo positivo de 1.563 postos de trabalho formalmente criados, registrados no CAGED, com a base de dados do governo federal. Opa, conseguiu pagar o saldo de 2017, conseguimos aí com o complemento de 2018 iniciar uma crescente que dava sinais
de uma economia positiva, de uma nova economia, como eu tenho dito muito por aí, essa nova economia regional, essa nova economia local, baseada numa ligação de rede de cidades, baseada numa colaboração, na gente identificar quais são as potencialidades locais e as debilidades regionais, e é evidente quais são as possibilidades e potencialidades regionais e as debilidades locais. É necessário esse olhar crítico, é necessário esse olhar mais atento para a criação dessa rede de cidades. O desenvolvimento regional passa muito por isso, por uma inteligência comparativa. Exemplo, Deus nos deu sol. Então, a gente precisa entender que essa vantagem comparativa precisa ser transformada em vantagem competitiva. De que forma vamos transformar? Aí é muita criatividade, aí são os homens de negócios, as mulheres de negócios, de mãos dadas, entendendo o que a gente pode provocar. Mas eis que vem a pandemia em 2020. E aí pega a gente realmente de calça curta, e só de janeiro a junho o município fechou formalmente mais de 1.000 vagas de empregos. Para ser mais exato, 1.063 vagas de empregos fechadas de janeiro a junho. Em julho ainda foi um saldo negativo, agosto começou a crescer, um ensaio de um pouco mais de 120 vagas criadas, positivo entre demissões e admissões, mas de julho a dezembro foi um saldo positivo muito pequeno para compensar o primeiro semestre. Então, fechou negativo aí em 974 postos de trabalho no ano de 2020. O mercado aqui em Jiquié. Só que aí a gente se pergunta, poxa, essa cidade de sol, é só sol que a gente tem? O que essa baiana tem? O que a gente pode ter aí à nossa frente, aos nossos olhos, para poder gerar negócios? Porque eu costumo dizer o seguinte, não tem condições da gente achar que todo mundo que está fazendo uma faculdade, está fazendo um curso superior, está fazendo uma pós-graduação ou um mestrado, vai sair de lá para conseguir um emprego formal ou passar num concurso. Não tem vaga para todo mundo. Pessoal, nós temos aqui 4 perspectivas, tem biodiversidade, e a cidade tem falando aqui, de 4 possibilidades de tracionar a economia, que estão conduzindo, estão sustentando o mínimo, que é o agronegócio e a indústria extrativa mineral. Então, de novo, essa baiana tem água, essa baiana tem minério, essa baiana tem biodiversidade, essa troca de biomas que a gente tem aqui, essa transição de biomas que a gente tem aqui no município, nos capacita e nos credencia, inclusive, a turismo de negócios a partir dos estudos, turismo de observação, não só ao cultivo, né? Falamos aí de cacau irrigado aqui na Caatinga, que realmente, em outro momento, poderia parecer heresia, mas hoje já é realidade. Cacau irrigado de alta produtividade, de alta qualidade e de alta competitividade no mercado externo. E também da energia limpa. Então, tudo isso são possibilidades que nos levam a entender que eu tenho alguns vetores de crescimento aqui para o município. Possibilidades na área de infraestrutura e mobilidade urbana. E aí eu digo para vocês, sem medo de errar, próximos 5 anos, eu acho que a gente não chega a isso tudo, mas nos próximos 5 anos, entre as 10 maiores empresas do mundo, estarão as empresas de mobilidade. Jiquié, pela localização, é o principal, ainda não, mas vai ser o principal cruzamento rodoferroviário desse estado. Nessa pauta de infraestrutura e mobilidade urbana, para aqueles que não acreditavam, e aí, inclusive, eu fiz alguns 4 webinários aí provocando as questões da FIOL, provocando as questões da indústria extrativa mineral, e alguns diziam, vai dar em que isso? Porque ninguém acreditava no edital da FIOL, e a FIOL voltou. O edital foi publicado, a concessão vai ser batido o martelo em 8 de abril,
e uma grande possibilidade da gente ter implantado em Jequié o polo operacional da FIOL, o polo intermodal que está sendo chamado de Conexão Vale do Sol, e toda uma reconfiguração de economia regional, pegando carona, inclusive, no crescimento que vai sofrer o Vale do Jiquiriçá a partir da ponte de Salvador e Itaparica. A gente não está falando nada de imediatismo, não é da noite para o dia, mas é uma reconversão de economia, é uma reconfiguração de negócios, de uma nova economia regional, onde a gente percebe que vai desadensar os investimentos que hoje estão concentrados na região metropolitana de Salvador, que detém 82% ou mais do PIB baiano. Isso é um absurdo, um estado com 417 municípios ter uma concentração tão grande do seu produto interno bruto ali na região metropolitana de Salvador. Então, a gente tem aí a área de infraestrutura e mobilidade, tem a agroindústria, sem sombra de dúvidas, uma verticalização promissora da agroindústria local, seja da criação de tilápia, seja da fruticultura irrigada, de várias outras possibilidades que existem por aí, mas sim, nós vamos ver essa verticalização acontecer. Dentro em breve, nós vamos ver que aqui não vai se criar peixe e vender peixe, nós vamos vender o filé. Não vai se plantar feijão e vender feijão, nós vamos vender a feijoada. Então, em outros termos, o que a gente pretende, o que a gente enxerga é agregar valor a esse produto. Também na área de saúde, a parte dos atendimentos, dos pré-atendimentos, dos diagnósticos, dos pós-atendimentos, nós temos aqui excelentes casas de saúde na área de atendimento e também na área nas escolas, nas instituições de ensino superior de saúde aqui, são reconhecidos pela sua qualidade. Mas vamos ter muito mais negócios dessa área, da mesma forma que temos na área de educação e da mesma forma que vamos ter na área de mineração. Uma informação para vocês, isso é público, quem quiser pode fazer pesquisa no site, o nome é Sigmine, do DNPM, Departamento Nacional de Pesquisa Mineral. Se você for fazer uma pesquisa agora de algum pedaço de solo em Jequié para requerer, para fazer pesquisa ou extração de algum tipo de minério, dificilmente você vai encontrar, porque quase todo o município já está requerido. Aí tem ferro, tem o quartzito, tem vários outros minérios aí que não me trago agora a lembrança na memória. Mas nós falamos aqui de 5 potencialidades: saúde, educação, mineração, a indústria extrativa mineral, o agronegócio e a mobilidade urbana e infraestrutura. Para todos esses negócios tem uma necessidade muito forte de tecnologia da informação e comunicação, na prestação de serviços. E aí eu me atenho aqui à grande possibilidade que nós temos de criar trabalhos em tempos de desemprego, em tempos de pandemia, que são negócios locais lastreados na prestação de serviços para essas cadeias, credenciando, a exemplo da área de mineração, essas empresas mineradoras aqui, a Vanádio, de Maracás, a Atlantic Níquel, em Itajubá, e aqui a Granê, que vai começar a explorar o quartzito, todas elas vão ter oportunidades para que sejam propostas soluções a partir das instituições de ensino superior, a partir das empresas do município, e essas soluções, sim, senhores, vamos ter soluções de base tecnológica de prestação de serviço, não só para operadores logísticos, mas para todos os outros negócios gerados, a cadeia que vai se formar a partir dessas empresas. Então, a tecnologia da informação e comunicação hoje nos dá a liberdade de fazer dessa cidade um celeiro de criação de trabalho. É o que eu costumo brincar. Toda essa provocação de pauta de tecnologia por aqui, a gente percebe que pode transformar logo as garagens aqui do município no metro quadrado mais caro da cidade, porque vamos ter nascimento de várias empresas prestadoras de serviço que vão nascer nas garagens, como assim aconteceu lá no Vale do Silício. Eu não estou doido de querer realmente verbalizar aqui, dizer para vocês que Jequié vai se transformar no próximo Vale do Silício, até porque a gente conseguir toda a conjuntura de fatores do que gerou o Vale do Silício naquele momento, mas eu também não estou tão doido assim em sonhar um sonho possível, porque naquela região era base agrícola quando começou a nascer negócios nas garagens. Aqui, na nossa região, nós também temos algumas potencialidades que podem ser tracionadas a partir da integração do que a gente chama de quádrupla hélice,
entre governo, setores produtivos, instituições de ensino superior e a sociedade civil organizada, para que seja possível essa geração de trabalho, ainda que em tempos de pandemia, ainda que em tempos de desemprego, a gente consiga criar trabalhos. E isso também fortalece diversas outras cadeias. Nós estamos falando dessas aqui, mas eu não posso esquecer que recentemente foi divulgado um estudo aí de várias cidades brasileiras com potencial para atrair sujeitos, investidores para morar nessa cidade, e isso já tem acontecido, esse movimento inverso. Antes o sujeito saía do interior para morar nos grandes centros, para ter qualidade de vida, trabalhar e ganhar dinheiro. Hoje está acontecendo o inverso. As pessoas saem dos grandes centros e buscam cidades mais do interior para ter essa qualidade de vida. É evidente, você tem aí um crescimento também na área de prestação de serviço, de entretenimento, você vai precisar de bons restaurantes, bons cafés, essa outra cadeia de negócios, essa outra indústria vai precisar se fortalecer. Então, percebam que a gente está falando num momento de uma nova economia onde não temos mais barreiras físicas para fazer negócios. Nós hoje só temos barreiras financeiras. O sujeito para fazer negócio hoje só depende do recurso financeiro, não mais do recurso físico. Hoje, do meu lar, eu consigo comprar em qualquer local do mundo e consegue chegar por aqui. Semanas atrás eu estava fazendo pesquisa aqui sobre um determinado veículo e aí vejo nos fóruns distribuídos aí pela internet o pessoal preocupado em como é que eu vou adquirir peças, e o cara já dava dicas. Olha, tem esse site aqui, essa distribuidora de peças nos Estados Unidos, você consegue equipar seu carro, você consegue consertar o que precisar no carro e o cara te entrega no Brasil. Então a gente não tem mais barreira física para fazer negócio, né? Esse é o grande barato da história, é a gente perceber essa grande possibilidade de se inserir na economia a partir de todos esses modelos disruptivos que aconteceram. E aí a gente precisa entender que a grande disrupção deve ser feita com a gente, na nossa cabecinha, né? Essa questão de diploma na mão nunca foi garantia de emprego e agora muito menos. Ninguém está contratando mais papel, a gente contrata pessoas já há algum tempo. Já falei para vocês das possibilidades que podem ser geradas a partir dessa indústria de mineração aqui com a criação de um mini-hub, mas esse mesmo exemplo serve para a agroindústria, para questões da FIOL, como falei, do pátio operacional, do polo intermodal. Na verdade, não é um polo intermodal só, a gente agora já percebe que pode ser transformado, pode ser ampliado isso para um grande centro logístico, industrial e aduaneiro, porque a necessidade de, por estar credenciado nesse grande cruzamento rodoferroviário, a gente vai ter aí muitos operadores logísticos buscando a região aqui para montar suas bases, indústria de transformação vindo, a indústria metal mecânica vindo para cá e a possibilidade de desembaraços aduaneiros por conta da proximidade do Porto Sul, do Porto de Ilhéus, que vão precisar de Jequié como uma área de retroporto para dar suporte, porque fazer negócio em Ilhéus vai ficar muito caro. O sujeito deixar a mercadoria dele dormir em armazém estocada em Ilhéus vai ficar caro, então ele vai precisar de um retroporto para fazer esse desembaraço aduaneiro, para que isso aconteça de uma maneira mais saudável, mais célere e mais barata. E está aí Jequié, que pode se credenciar completamente a isso. Mas como é que vai ser esse amanhã? Nós falamos aqui agora da FIOL, fizemos um passeio aí muito rápido, falamos agora da FIOL, mas realmente ainda não sabemos, e que bom que não sabemos como é que vai ser esse amanhã, porque a gente precisa fazer juntos. Essa é a única certeza que a gente tem. Esse amanhã vai ser muito conectado, esse amanhã vai ser muito colaborativo, esse amanhã vai ser disruptivo, e em sendo colaborativo, a gente vai precisar fazer juntos. Mas aí vem agora a grande pausa do negócio. Mas, Celso, e quem é que vai fazer toda essa provocação? Quem é que vai construir esse negócio? Eu tenho outra certeza. Não serão os funcionários públicos. Não serão os funcionários públicos de carreira que vão fazer essas transformações acontecerem. Por que isso? Por que que eu trago essa certeza? Porque o tempo da esfera pública é diferente do tempo da esfera privada.
porque na esfera pública eles não têm a mesma condição de disrupção e a mesma velocidade de fazer acontecer que nós da iniciativa privada temos para fazer acontecer. Essa coisa de testar rápido, cria rápido, testa rápido, erra rápido e pivota o negócio. Vamos ter que pivotar, vamos novamente pegar esse produto minimamente viável, fazer uma reconversão numa empresa privada muito, infinitamente mais rápido do que você fazer uma reconversão numa empresa pública. Vejam aí agora o sinal de mais de 20%, ou foi quase 20% de queda de ações da Petrobras, por conta de uma movimentação política que tivemos aí nos últimos dias. Vejam o que vai acontecer nesse cenário por conta dessa movimentação ainda em outras empresas públicas ou de economia mista. O público não dispõe da mesma velocidade. Então, a disrupção da área pública requer que ainda tenhamos, e aí não sou eu quem diz isso, não é um mérito meu enxergar essa possibilidade, porque outros estudiosos já sinalizavam quando falavam aí já do próximo passo da administração pública, a nova administração pública, que já superou o momento de administração pública gerencial, muito mais pautada aí na administração pública societal, onde a sociedade é que vai trazer os exemplos, ditar as regras e implementar essa velocidade na área pública, né? Então fica aí a recomendação para aqueles que queiram empreender. E aí eu até num bate-papo com o professor Augusto, dia desses, a gente conversava o seguinte: o sujeito, quando ouve a palavra empreendedor, acha logo que é aquele cara meio tirado a criativo, que está disposto a correr risco, né? Eu sou contra isso. O empreendedor não está disposto a correr risco. Ele está disposto a minimizar o risco que ele vai correr e vai calcular, ainda assim, qual é o risco. Porque quando o cara vai para o mercado, quando o cara vai estabelecer o Canva dele, por exemplo, ele vai elaborar o Canva, ele ali já está percebendo o que tem de risco no mercado, onde é que ele pode minimizar esse risco e vai calcular, né, professor? Estou vendo aí o senhor concordando comigo. Vai calcular como é que ele vai minimizar o risco que ele vai correr. Porque, senhores, ninguém tem interesse em ficar gastando dinheiro ou apostando, acreditando que tudo que ele faz é pirâmide, que ele vai ganhar dinheiro rápido e vai conseguir sair da pirâmide antes dela quebrar. Não é assim que acontece na vida do empreendedor, né? Mas realmente é um sujeito que tem muita ousadia, que tem muita fé em si e fé no outro. Agora, mais que tudo, é um sujeito que está muito disposto a resolver o problema dos outros, muito disposto a focar em algo de valor para si e para o outro. E é isso que a gente ouve muito, né? Esse sujeito precisa afiar o machado, como aquela parábola, né? Da disputa dos dois sujeitos na floresta, e um ficava a maior parte do tempo afiando o machado. Reputam essa frase a Abraham Lincoln. Dizem que ele dizia que se tivesse 8 horas do dia para cortar uma árvore, 6 das 8 horas ele passaria afiando o machado. Em outros termos, eu acho que é isso que o empreendedor faz. Passa muito tempo afiando o machado para entender o que ele pode fazer com aquela madeira que traga de valor para si e para o outro. Hoje, o grande ativo das empresas é a atenção do consumidor. O grande ativo dos negócios hoje é o consumidor em si. O produto do mercado hoje é muito mais o consumidor, atrair essa atenção. Então, a postura do empreendedor mudou ao longo do tempo. E esse empreendedor que está disposto a realmente botar a mochila nas costas e desbravar esse mundo e até colaborar de uma maneira muito aberta, né? Entendendo muito a necessidade do outro, porque nada mais é do que resolver a necessidade dos outros. É isso que a gente faz com empresas o tempo inteiro. Qualquer ramo de atividade. A gente não vende produto, a gente resolve a necessidade dos outros, né? O negócio de vender produto já passou faz tempo. E a gente vê um bocado de carinha em dúvida. Agora aí deve ter um bocado de gente querendo me xingar, inclusive. Eu não estou vendo se tem alguém levantando a mão aí, mas se quiserem, fiquem à vontade, viu, para interagir. Esse é o momento daquelas dúvidas. Pô, Celso, provoca. Mas como é essa competência, ou quais são essas competências empreendedoras? A principal delas é visão e cooperação. No mercado que a gente está, sem sombra de dúvidas, visão e cooperação. Competência necessária,
foco no resultado e planejamento também. Um bom planejamento precede a ação. Assim sabe todo bom administrador e todo bom engenheiro sabem que planejamento precede a ação. Sabem que o foco da gente é no resultado o tempo inteiro, buscando jogar bem e fazer gol em todo jogo, ou seja, a eficiência e a eficácia. A iniciativa e enxergar essas oportunidades, muita coragem e flexibilidade, enfim, são algumas competências empreendedoras, mas tem uma que hoje está sendo muito mais requerida, que é a questão da informação e da influência. E aí eu faço um parêntese aqui, não é uma influência pura e simples de você estar em rede social, tendo zilhões de seguidores, porque está patrocinando as publicações ou não. Essa parte de influência que eu digo é você conseguir realmente despertar a paixão do outro para seguir seus sonhos, para você conseguir provocar com que ele entenda que a realização dos sonhos e dos objetivos macro, os objetivos da companhia, significam para a realização dos objetivos particulares de cada um. Então, isso a gente precisa ter, essa questão da informação na mão, essa questão da influência, para a gente conseguir seguir adiante, criando trabalhos aí em tempos de desempregos. E quando a gente consegue desenvolver essas competências, pessoal, a gente consegue um ambiente muito mais saudável. A mente positiva gera energias positivas e, consequentemente, uma vida mais positiva. E todo mundo se beneficia disso. Quando o cliente chega no teu negócio, que percebe toda essa energia, toda essa parte positiva da história, e claro, se a gente tem uma inteligência positiva com índices maiores nas nossas empresas, os resultados são melhores e o consumidor percebe essa energia. O consumidor hoje está muito mais crítico, muito mais atento, e a fidelidade dele está muito mais ligada à experiência dele do que à marca, pura e simplesmente. Hoje, o que a gente tem buscado muito mais são as experiências, e não essa fidelização por marcas. Então, esse mercado de experiências nos traz muito essa percepção da necessidade da gente poder influenciar e da gente precisar perceber aí 3 pilares principais que permeiam aí o novo capitalismo. A gente pode chamar dessa forma porque o capitalismo está sendo confrontado já há algum tempo, e de novo não sou eu quem diz isso, são grandes teóricos como Philip Kotler, que já sinaliza esse confronto do capitalismo há algum tempo, mas a gente tem 3 bases, tem 3 pilares fundamentais desse confronto e tem sustentado vários negócios. O primeiro deles é que as empresas hoje precisam ter um propósito muito maior do que o foco no lucro. Então, propósito maior que lucro, fundamental. Um outro ponto muito forte é a prosperidade compartilhada. E, inclusive, nas equipes das empresas, o foco não é mais naquele destaque individual. O foco não é mais naquele resultado individual. É o resultado do grupo. O que importa é a comunidade. O que importa são essas células especializadas que geram resultados positivos para si, geram resultados positivos para a companhia, porque focam muito nos resultados positivos para o consumidor. E a gente enxerga essa prosperidade compartilhada como um segundo pilar extremamente necessário para a condução das empresas. E o terceiro pilar, e não menos importante, são responsabilidades comunitárias. E uma sigla que está fazendo um sucesso doido aí, tem muita gente falando, muita gente escrevendo a respeito, chamado ESG, que são aí as boas práticas de governança, as boas práticas de gestão, as boas práticas de relacionamento com a comunidade e de sustentabilidade. Qualquer pesquisa rápida que vocês fizerem aí com o WhatsApp na mão, vocês vão achar isso, vão ver que eu não estou falando besteira. Isso não é moda, isso é tendência de necessidade por conta desse terceiro pilar, de responsabilidades comunitárias. Não dá mais para agir hoje da forma que agiam algumas indústrias no passado, de que podiam trabalhar só à noite, porque à noite ligava a chaminé, o pessoal não via a cor da fumaça, não sabia o que estava saindo de besteira de lá, nem o que estava caindo no rio. Então, hoje não dá mais. O mercado, as relações sociais não permitem mais isso. E aí, claro, para a gente estar no mercado entendendo, aplicando e se deliciando aí com esses 3 pilares de
propósito maior que lucro, prosperidade compartilhada e responsabilidades comunitárias, haja pensamento disruptivo, hein? Haja pensamento disruptivo. A disrupção, a gente quebrar com esses modelos mentais antigos, a gente quebrar com essa forma de fazer negócio antiga, a gente quebrar com essa cultura e com esse paradoxo de se achar necessário. Eu digo isso assim de coração aberto. Eu, na minha juventude, eu ouvia muito na minha família. E se eu quisesse querer ser alguém na vida, eu precisava passar num concurso público até 23 anos de idade. Caramba! Estou com 44 e nunca passei em concurso nenhum. Nunca me achei bom para passar em concurso público. Eu, com 27 anos de idade, estava passando no pior momento de crise financeira da minha vida. Imaginem vocês como que ficaria a cabeça desse sujeito, que ouviu durante toda a pré-adolescência e adolescência, que só ia ser alguém na vida se fosse funcionário público. Eu não culpo a família por isso. Aquele ambiente que eu vivia era resultado do reflexo das questões socioeconômicas daquele momento. Só que hoje está muito mais fácil você virar para o filho e dizer, ó, vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida entendendo quais são as tuas habilidades, entendendo qual é o teu propósito, entendendo qual é o teu chamado. O que vibra você? O que te dá tesão? O que te arrepia? O que você faz melhor do que a média das pessoas que estão ao seu redor? O que você faz bem? Qual é o teu dom? Qual foi o dom que o Papai do Céu te deu? Então corre atrás desse dom e multiplica esse dom. Antes, doido era o pai que fazia isso. Hoje, saudável é o pai que provoca seu filho nessa perspectiva. Tem que buscar multiplicar o dom. Tem que estar 100% presente em desenvolver esse dom. Porque vai ficar mais fácil para ele ser disruptivo quando ele entender o dom, quando ele entender essa capacidade, o que faz ele ficar com o olho brilhando, arrepiado, né? Aí sim a gente consegue fazer essa disrupção acontecer. E aí, de novo, vem a pergunta, como será o amanhã? Sabe lá Deus como será o amanhã, não é jogo de adivinhação. A gente não precisa ficar preocupado tanto tempo com o futuro. Se a gente ficar mais conectado com as pessoas e mais conectado com o nosso presente, a gente vai ter uma boa colheita. A gente precisa entender que essa necessidade de conexão entre pessoas, entre negócios, as tecnologias fazendo parte. Me perguntaram hoje, quando eu comentei a possibilidade de você ter uma cidade-sol muito mais sombreada. Tá doido, Celso? Que história é essa? Planta árvore na cidade-sol, vai morrer tudo. Vai morrer no primeiro momento se a gente não cuidar. De novo, não estão fazendo aí plantações produtivas e rentáveis de cacau irrigado. Por que a gente não pode lançar um desafio aqui e fazer igual a Maringá? A cidade hoje que foi estabelecida, a melhor cidade do Brasil para se morar, tem uma média de, a cada 4 habitantes, salvo engano, uma árvore. Por que não pode ter isso? Lá rendeu o apelido de Maringárvore. Aqui eu não sei qual seria o apelido para a Cidade de Sol. Mas, com certeza, nós teríamos aqui mais água, um clima mais ameno, uma cidade muito mais agradável, se conseguirmos atingir essa média de uma árvore para cada 4 habitantes, né? De novo, como é que vai ser esse amanhã? Não me cabe definir como é que vai ser esse amanhã. O que nos cabe é, como falei no início, o bate-papo me provoca, o bate-papo me deixa muito contente, porque a gente sai com algumas ideias. E se a gente cuidar bem dessas ideias, tal qual os coelhos, nós vamos ter dezenas de ideias. Mas o grande lance da gente perceber é que não é a minha ideia que é a melhor, nem a ideia daquele que está batendo papo comigo que é a melhor. A gente tem que focar na terceira alternativa. E aí, de novo, o nome de um livro é a dica de leitura, mais uma, das que eu já falei aqui em alguns momentos. A terceira alternativa vem para mostrar que há evolução daquilo que tem na minha ideia, na sua ideia. A ideia melhor, que é a terceira via, vai ser construída a partir desse pensamento disruptivo, desse pensamento colaborativo, desse pensamento mais ampliado e direcionado para resolver a contradição no mundo, resolver a contradição do outro, né? Então, essa é a melhor ideia dessa colaboração. E aí, pessoal, sem querer cansar
muito vocês, porque a gente já está aí há quase os 45 minutos que eu me comprometi. Eu acho que no momento de euforia, no momento de provocações, eu tenho certeza que alguns estão querendo puxar minha orelha, porque eu falei demais, porque o papo está meio chato, mas tem outros aí que realmente é a história, né, professor? O professor deu risada aí, porque sabe de um ditado que diz o seguinte: quando aquele sujeito está na sala e diz, poxa, o pau está quebrando lá fora e Celso fica aqui com conversa fiada. Na verdade, não é conversa fiada. Alguns não querem reconhecer que não estão antenados nessa perspectiva de criação de trabalhos em tempo de desemprego, em tempo de pandemia. Outros já se provocam, se permitem a esse pensamento disruptivo. Mas em sendo um, em sendo outro, a necessidade nossa é celebrar e agradecer. Realmente, o que fica aí é o muito obrigado, é a gratidão por ter podido contribuir nesses poucos minutos aí e abrir aí para o bate-papo, porque a melhor parte da história, né? Tomar o cafezinho e bater papo para entender o que a gente pode, de novo, contribuir. Muito obrigado aí. Papai do Céu nos inspire sempre e nos provoque mais ainda. Bom, professor, tem duas pessoas aqui que eu anotei, né, que querem fazer perguntas, mas antes de passar aqui a palavra para essas duas pessoas, me permita só reconhecer mais uma vez que o senhor, como sempre, claro, consegue trazer em tão pouco tempo, né, grandes esclarecimentos. Interessante que o senhor provocou uma parte muito interessante sobre o ser e não o ter, né, ou seja, o aluno universitário, ele tem o título, mas se ele não se dedicar para realmente adquirir as competências que o curso dele está oferecendo, somente o papel não vai adiantar absolutamente nada, né? Ele precisa aproveitar esse momento. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de transição, né? Que é o que a gente chama, a gente batizou aí de novo normal. Hoje mesmo, agora à tarde, saiu um novo decreto criando mais restrições, né? Nós estamos esperançosos que muito em breve a gente vai retornar às aulas, como a professora Vânia falou, a gente sente saudade de ver esse corredor aqui movimentado, mas a gente precisa fazer isso com segurança. Os abraços, né, professor? Os abraços, com certeza, os abraços. Nós baianos, né, acho que essa é a nossa maior característica, esse afeto, né, que a gente transmite, é aquele aperto que vem assim, e aí dá aquele abraço. Eu também sinto muita saudade, mas a gente precisa pensar na nossa segurança, né, na segurança do próximo, e a gente não pode, de forma nenhuma, reabrir, na verdade, as aulas e correr o risco de que vocês, e até mesmo nós, venha a se contaminar, tá? Então, assim, não vou estender muito, que o tempo já está bem apertado, mas, mais uma vez, professor, muito obrigado. Quero só lembrar aqui que foi graças àquele momento que tivemos um bate-papo parecido com esse, há uns 3 anos atrás, que minha mente mudou para sempre. Onde o senhor falava, e eu já faço uma provocação para trazer para uma próxima discussão sobre economia colaborativa, né? Minha mente mudou e, assim, eu particularmente, hoje eu tenho uma outra visão de negócio e eu tenho certeza que vai ser bem útil também para essa turma que está nos assistindo aqui. A gente está com uma turma aqui bem heterogênea, né? Nós temos alunos do colegiado do presencial, alunos do EAD, todos estão aqui prestigiando, mas infelizmente a gente não pode estender muito. Então, mais uma vez, obrigado, parabéns, como sempre. Vou ceder aqui a palavra. A primeira pessoa que tinha erguido, tem uma terceira aqui agora. A primeira pessoa foi Jordane. Boa noite, Jordane. Pode abrir o microfone. Boa noite a todos, grande Celso. Mais uma vez, obrigada. Eu com o Celso, a gente não pode parar para conversar, não, que vai uma garrafa de 2 litros de café. É muita prosa. E, assim, as pessoas que estão tendo contato pela primeira vez, gente, sugue o máximo que vocês puderem, porque cada vírgula que a gente escuta desse ser, com certeza você vai levar para a vida e vai te ajudar em alguma coisa. Eu só queria pontuar que, vou ser breve, tentar ser breve, ao longo das nossas conversas, nós citamos algumas coisas sobre as possibilidades que o GQE oferece para a gente, né? A questão de emprego. Você sabe que eu tenho uma distribuidora de alimentos
E eu cheguei para a Jequié justamente pelo ponto dela, é super estratégico geograficamente para a minha empresa no momento, mas eu tive uma dificuldade muito grande de mão de obra capacitada, sabe? Eu percebo que nem todo mundo, eu percebo que as pessoas, às vezes, elas estão muito acomodadas. Elas, agora, talvez pior ainda, sabe? Mesmo com essa questão de não estar tendo aula presencial, as pessoas não estão buscando se qualificar, as pessoas estão presas naquelas. Eu trabalho com pessoas que trabalham com produção de panificação. Ah, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com meu avô. Nada contra o seu pai e o seu avô, mas aquela matéria-prima da época do seu pai e do seu avô não é mais a mesma. Hoje o produto ele precisa de uma evolução, ele precisa de uma demanda diferente. Ele vai te agregar valores, mas você precisa dar a ele também. Então, assim, é o que eu mais sinto falta. Até pouco tempo atrás, eu era funcionária, hoje eu sou administradora de empresa, então eu vejo o outro lado. Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem de encontrar pessoas que queiram aprender, que queiram se capacitar. A gente vê aí as oportunidades de curso. Nós fizemos aquele curso no Sebrae de financeiro, que foi fantástico. Mesmo assim, eu percebo que a sala não estava cheia de maneira com que deveria estar. Então, assim, é essa dificuldade que hoje eu sinto como comerciante, como muitas das vezes eu quero montar algo em Jequié, fora do ramo que eu atuo, eu volto porque sozinho eu não consigo fazer tudo. Aí, quando eu percebo que eu vou demandar de mão de obra, que eu vou precisar de alguém qualificado, eu já começo a ficar com medo, porque talvez eu não vou apresentar para o meu público aquela qualificação, sabe? É o que você falou. Eu não quero simplesmente vender um produto, eu quero vender uma experiência. Eu quero que ele tenha consciência de que está adquirindo um produto comigo, mas não é um produto, é o atendimento, é a entrega como que é feita, é o meu funcionário como que atende ele, é o meu telefone quando ele me liga, é todo um contexto, não é? A venda não é simplesmente eu tirei o pedido, eu vou entregar. Não, eu quero que o meu vendedor, ele liga para o cliente, recebeu, como é que está o produto. Então, assim, esse é o meu problema. Na hora que eu procuro pessoas para fazer isso comigo, eu estou sozinha. Então, acho que as pessoas precisam tentar se qualificar. Hoje eu estou no Pitágoras, meu sonho sempre foi fazer arquitetura, estou perdida no mundo de vendas, não sei porquê. Graças a Deus o Pitágoras chegou aí com esse curso, mesmo sabendo que o CAL ainda não aprova a formação EAD, o CAL do Conselho de Arquitetura, ele ainda não aprova, mas eu não quero saber, eu vou fazer meu curso porque é aquilo, né? Quando eu era mais nova, minha mãe falou que eu tinha que fazer concurso ou fazer faculdade. Eu fui, mas hoje não. Hoje eu quero fazer o que eu quero fazer uma faculdade que eu gosto, eu quero desenvolver, porque eu tenho certeza que eu vou buscar mais. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter perspectiva de melhora, a gente não pode estagnar, tá difícil, tá? A pandemia tá aí, mas o comércio tá aí. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. A gente tem que abrir os olhos e tentar buscar esse up, esse diferencial. O mundo não será mais o mesmo, então a gente tem que mudar também. A empresa não pode ser mais a mesma. A gente tem que mudar a nossa perspectiva de visão, o nosso momento, o jeito de trabalhar, de abordar. As pessoas estão mais carentes. Tinha um cliente que você ligava para ele, ele falava, me manda 10 sacos de farinha. Hoje não. Ô, Jordano, como é que você tá? E aí? Aí eu vou contar do gado, do não sei o quê, para não sei o quê, para depois pegar o meu pedido. O povo tá carente, sabe? A gente tem que ter essa sensibilidade para a gente poder oferecer o quê? Experiência. Mas obrigado pelas dicas. Venha mais vezes fazer aula com a gente, eu super apoio. Viu, Augusto? Convide mais o Celso para fazer essas aulas com a gente aqui. Maravilha. Anotei aqui as outras pessoas, tá? Só lembrando que a gente tem que terminar antes de 8h40, porque 8h40 tem um pessoal que vai assistir a aula ainda, tá? Diógenes tinha levantado a mão também naquela hora. Diógenes, pode falar. Alto e claro.
Agora é se qualificar, né? Continuar investindo em conhecimento, para que o seu título represente, né, você de maneira que faça jus ao que está dizendo ali. No seu caso, engenharia, né? Você vai ser bacharel em engenharia, então você precisa realmente aproveitar aí essa turma maravilhosa que a gente tem no colegiado de engenharia para que eles possam dar o melhor para você. Obrigado, Diógenes, pela participação. Tem aqui agora Marcelo. Podem ficar tranquilos, podem levantar as mãos, que eu estou controlando aqui na tela quem foi primeiro, então fica tranquilo, vai dar para todo mundo falar. Marcelo, por favor, pode ficar à vontade. Boa noite, gente. Todo mundo está me ouvindo? Alto e claro. Bom, eu quero me dirigir aí ao doutor Celso Galvão. Celso, você falou de uma coisa que é da FIOL, né? E quando eu ouvi você falar, eu voltei no tempo, né? Porque quando a FIOL foi divulgada, né, que seria o eixo da ferrovia iria para passar em Jequié, eu fui uma das primeiras pessoas, até mesmo por questão técnica, né, de dar um apoio às empresas, né, que vieram para Jequié, né? Eu participei da desapropriação aí de Barreiras a Ilhéus, né? E tive em mãos todos os projetos aí da infraestrutura completa, né? E nesse projeto básico já existia ali os polos industriais. Quando você falou dessa questão desse eixo, né? E realmente Jequié é uma cidade que dos 3 polos industriais, salvo engano, que tem um em Barreiras, um em Brumado, e o de Jequié é o que tem melhor localização, porque a gente sabe que está coladinho aqui na 116, né? E mais um pouco ali em Barra do Rocha, na 101. Então, assim, esse polo ele foi divulgado algumas vezes nas mídias, né? E realmente seria um up, né? Na economia de Jequié, porque as empresas elas iriam se instalar, né, nessa pequena variante que inclusive eu ajudei a projetar. Empresas viriam para poder montar suas empresas, né? Elas iriam receber ali suas matérias-primas e iriam produzir ali e sair já distribuindo nas próprias BRs, né? Então, quando você falou de FIOL aí, eu voltei no tempo e, puxa, eu participei disso, que massa, né? E realmente seria uma grande coisa para a Jequié. E para isso, eu inclusive na época, eu falei para algumas pessoas, colegas, olha, é hora de se profissionalizar, é hora de buscar um curso, porque essas empresas elas querem mão de obra qualificada, né? Elas querem pessoas que realmente já conheçam daquilo, que saibam desenrolar. É claro que o curso em si, ele não projeta ninguém. Se você não tiver sua individualidade, sua perspicácia em querer mais, em querer aprender, em desenrolar com as tecnologias, você vai estar na frente de muitas pessoas, né? Então, quando eu vejo essa questão de Jequié, né, Jequié realmente, se esse polo, após a ferrovia ela ser implantada aí, for realmente à frente, é um polo que é um dos 3 polos que mais terá, assim, um ganho, né, vamos dizer, para Jequié enorme, né? Imagine você aí, aquela parte ali da PRF, seria naquele trecho ali da PRF sentido Manuel Vitorino, né? Ali seria o polo
naquele trecho ali. Né? E a gente ouviu também falar da questão de uma outra variante, que seria a variante para vanádio, porque era interesse também, então tudo iria se deslocar para Jequié, né? Então, você falou uma coisa aí que realmente, né? Jequié, não, a gente está falando do presente, né? Mas indica que se isso desenrolar mesmo conforme o projeto básico e o que já foi colocado aí nas mídias, Jequié se tornará uma cidade ímpar, né? Aqui nas proximidades, né? Professor Augusto, me permita aí só uma contribuição pequena, até para não esquecer a fala dos três. Marcelo, muito obrigado aí pela sua contribuição. E essa questão de doutor Celso é por sua conta e risco, viu? Eu sou só um catingueiro curioso que gosta de conversar, tomar café, como disse Jordani, e adoro participar desse toró de palpite que a gente está aqui. Mas, sinceramente, eu não tenho dúvida de que a gente corre um sério risco de ganhar aí entre 30% e 50% da população que a gente tem hoje, nos próximos 5, 6 anos, por conta de toda a transformação a partir da FIOL. A gente está diante do projeto que vai transformar toda a política de transporte do país. A gente está num momento, numa cidade que é o único cruzamento rodoferroviário entre a FIOL e a BR-116. Aqui nós somos cortados pela 116 e pela 330, estamos muito próximos da 101. Temos diversos corredores que ligam aí ao extremo sul da Bahia. Então, não é à toa que eu tenho dito isso, que eu tenho sinalizado o potencial dessa cidade para os operadores logísticos, que eu provoquei muito os nossos alunos. E aí, quando eu digo de provocar nossos alunos, é bom que fique claro que quando a gente está em sala de aula, a gente não tem que formar o sujeito que está ali na nossa frente a partir das nossas experiências. Eu procuro provocar quem está conversando comigo para as experiências dele. E aí, sendo a experiência dele, que ele nem sabe quais serão, é a nossa necessidade de apresentar esse cenário, apresentar esses pontos a serem conectados e fazer provocação do tipo que o Diógenes se sentiu provocado aí agora, e fica a dica de leitura, Diógenes. 100% presente, de Joel Moraes, salvo engano. O cara era um campeão em natação que sonhava com os índices do Gustavo Borges. Só que nem todo mundo nasce Gustavo Borges. Ele tinha que ser Joel Moraes, pô. Joel Moraes Júnior. Então, esse livro é legal, vai lhe dar algumas dicas também. E aí, como bem trouxe minha amiga Jordani, a experiência. Eu me lembro muito de um bate-papo que eu fiz aí numa dessas festas de panificadores, que falava sobre a experiência e o gosto no segmento de panificação, e uma outra segunda que falava da indulgência do sabor. Então, a gente precisa perceber a necessidade dessas experiências que a gente tem que fornecer para os clientes, para os consumidores, para nós. Porque fazer negócio nada mais é do que se deliciar nessas experiências da prestação de serviço ou da venda dos produtos, né? Então, é completamente viável, é um sonho completamente possível a gente ter esse grande eixo logístico, industrial e aduaneiro aqui em Jequié, com toda essa prestação de serviços a partir dessa reconfiguração de economia regional. Ok, vamos abrir agora para a última participação da noite. Tinha uma outra pessoa aqui, mas eu vi que ele saiu, o Odair José, né, não está mais aqui. Então, vou abrir agora para o professor Uberg. Boa noite, professor Augusto. Boa noite, professor Celso, grande amigo. Muito bom assistir sua aula, professor. Uma pergunta que eu faço para o senhor, professor, é a respeito, um comparativo, né? Na verdade, eu queria entender qual a sua visão, por que Jequié sofre tanto em relação à Vitória da Conquista? Vitória da Conquista tem aeroporto, Vitória da Conquista tem uma população muito superior à de Jequié, e a gente percebe que várias pessoas de Jequié se deslocam até Conquista, né, para irem ao shopping, fazer compras. Eu mesmo, no passado, uma pessoa chegou para mim e falou, olha, você está chegando aqui em Jequié, isso é em 2008, né? Você está chegando aqui, que foi o ano que eu cheguei em Jequié, eu não sou daqui, e falava, não compra nada em Jequié não, vai para Conquista, porque lá é mais barato. Eu queria ouvir, professor, por que Jequié não evolui ao ponto de ser uma cidade de referência
se comparado aí com, no exemplo, Conquista, tá certo? Muito obrigado, novamente uma boa noite. Boa provocação, meu amigo. Fez até eu me consertar na cadeira aqui para começar com esse bate-papo aí. Não foi essa a intenção, professor, não foi essa. Ele já começa com duas provocações de Augusto. Um é chamando do senhor por causa do cabelo branco, da calvície, mas tudo bem. Brincadeiras à parte, muito feliz em poder lhe ver. Ela ainda que não possa lhe dar esse abraço, mas sinta-se abraçado por esse amigo que lhe quer bem, que lhe respeita também. O Berg, eu sou de uma geração aqui de que é que os pais diziam para os filhos o seguinte: essa cidade é pequena para meu filho. Aqui meu filho não vai ter como crescer. E aí, por conta disso, nós perdemos alguns bons cérebros no início. Esse pessoal saía de Jequié, ia estudar fora, e diferente da comunidade de Vitória da Conquista, esses cérebros não voltavam, ganhavam o mundo a partir da saída. Lá em Vitória da Conquista tem muitos meninos que saem para fazer faculdade fora e ficam doidos para voltar para a cidade, para investir na cidade, para devolver o conhecimento para a cidade, para ver a cidade crescer. Eu costumo dizer o seguinte: nós somos aqui durante vários e vários anos, várias e várias gerações. Nós hoje pagamos por isso. Essas gerações anteriores de dizer que a cidade era pequena para os filhos, de dizer que esse município não tinha uma matriz econômica forte, isso faz parte de um discurso planejado de uma elite que queria realmente manter sob o jugo sobre a necessidade, sobre eu estou querendo buscar ser razoável na palavra aqui. Mas, enfim, deixar uma questão de submissão dessa comunidade para que não enxergasse novos horizontes e que não enxergasse o potencial que essa cidade tem. Só que isso tem mudado. Isso tem mudado, a gente está numa espiral crescente de novos comportamentos, numa espiral crescente de pessoas como você que chegam de fora, começam a fazer em Jequié, bebe água do Rio de Contas, meu irmão, não quer mais saber de sair daqui. Eu estou com esse problema dentro de casa, minha esposa e minha filha. Minha esposa é de Salvador, minha filha nasceu em Salvador, vieram para Jequié, não querem mais saber de sair de Jequié. Então, a gente tem diversas figuras de fora, e aí, de novo, para você perceber que isso é um comportamento que até um determinado momento foi muito reverberado por uma elite que dominava e que hoje não mais detém esse domínio sobre as figuras que pensam e as figuras que constroem, você tem um número grande de pessoas que chegaram de fora e conseguiram construir negócios em Jequié, conseguiram aumentar suas economias, contribuir com o crescimento da cidade, e assim, a contextura socioeconômica deve muito a esses de fora. Não só pelo próprio processo de nascimento da cidade, com os italianos, com aqueles que vieram de fora, os imigrantes. Eu, inclusive, sou descendente e me lembro que na época aqui da família, dos irmãos de minha avó ainda, para você ter ideia de quanto é antigo, trabalhavam com padarias, com alguns negócios aqui em Jequié. E hoje o pensamento dessa juventude, o comportamento de uma boa parte da juventude ainda já é exatamente para tomar as rédeas dessa construção ou dessa nova construção de cidade. Eu percebo muito mais gente disposta e disponível. Nosso amigo Maurício aí empreende, a gente sabe disso, já não é de hoje, e teve a visão de mudar, inclusive, fazendo aí uma boa análise dos 4 P's do marketing. Ele conseguiu perceber oportunidades fora de onde estava instalado inicialmente o negócio e viu resultados. Então, hoje, a comunidade mais nova, a comunidade muito mais recente, as outras gerações que vieram depois da minha geração, a minha já sente essa provocação e as mais novas ainda muito mais, estão muito focadas nos resultados. E os resultados possíveis. E também estão muito focados nessa qualidade de vida, porque verdadeiramente não é toda cidade do interior que restaurante fecha para almoço, rapaz. Isso é particularidade de Jequié, né? Então, aqui tem algumas delícias que só Jequié lhe oferece, né? Esse aconchego. Eu costumo dizer que Jequié é a capital do abraço, é o maior cenário de hospitalidade do interior da Bahia é Jequié. E Biaçucê pega esse título porque quis botar na zorra de uma faixa no meio da cidade, mas o título é de Jequié. Aqui é a capital do abraço.
Então, se a gente transforma essa vantagem comparativa que o Papai do Céu nos deu, esse momento que a gente tem, eu não estou jogando aqui ideias soltas ao vento, não, eu estou dizendo para vocês uma realidade possível de implantação desse polo operacional da FIOL e da construção, a partir da iniciativa privada, essa conexão Vale do Sol, que é o grande centro logístico, industrial e aduaneiro. Então, imagine o que isso significa para o município. É capital privado, investindo em novas possibilidades. É evidente, nem todo esse capital privado daqui do município, muito parte do capital de fora, mas paciência. Então, tem mudado essa perspectiva. E, assim, eu não consigo perceber por que essa rivalidade. Vitória da Conquista tem um aeroporto fantástico, um aeroporto novo, que precisa de uma área para escoar a carga ou de um transbordo para essa carga. E Vitória da Conquista não vai ter, rapaz, esse cruzamento rodoferroviário que Jiquié tem. Então, a 150 quilômetros aqui de pista, imagine quanto que fica isso de ferrovia. Se a gente botar isso em linha reta, o custo logístico dos caras para transbordar, para transferir essa mercadoria daqui, para conseguir um outro modal aéreo em Vitória da Conquista, enfim, eu acho que são grandes possibilidades que se apresentam aí. Logo, logo a gente vai ver que essa briga vai parar. Nós vamos nos enxergar como complemento. É bom ir para a Suíça baiana, tomar vinho no frio de Conquista. Né? Bom, participações, né, encerradas por hoje. Professor Celso e os participantes aí que abrilhantaram com as perguntas, né? Muito obrigado mais uma vez, professor, pelo senhor dispor aí do seu tempo. Já deixo a provocação, né, para que o senhor possa retornar para a gente abrir uma roda de conversa com mais tempo, para a gente estar falando um pouco sobre economia colaborativa, que é uma área aí que com certeza o senhor tem um domínio. E volto a dizer, né, um depoimento aqui pessoal, eu vim depois de 8 anos de empresa registrada, eu vim aprender a ganhar dinheiro ano passado, quando eu finalmente compreendi o que é a economia colaborativa. Quando você tem pessoas em volta ganhando dinheiro com você, as pessoas estão ali ombro a ombro, né, e não necessariamente quando elas estão na posição ali de submissão. A gente às vezes acredita que montar uma empresa é sentar numa cadeira, no ar-condicionado, tomando um cafezinho, bebendo água gelada, e na realidade aí é onde entra o pensamento disruptivo, né? E com certeza não vou ficar dando spoiler, senão o pessoal não vai participar, né? Mas brincadeiras à parte, muito obrigado pela participação do senhor, obrigado aos professores e tutores que também participaram e abrilhantaram, né, esse momento com a presença de vocês, e dizer que a faculdade está de portas abertas para todos vocês, tá? A faculdade, ela existe para vocês. Então, nós aqui, eu, professora Vânia, professores, tutores e demais colegas, colaboradores, estamos aqui, na verdade, para servir a vocês. E faculdade é lugar de fazer isso aqui, de discutir, de criar ciência, né? A gente costuma dizer que é fácil converter dinheiro em conhecimento, mas às vezes a logística reversa atravanca um pouco, né? Então, a gente às vezes tem a dificuldade de pegar o que a gente sabe e transformar em dinheiro. E essa sua palestra hoje, por sinal, até botei para gravar aqui, tá? Então, quem não teve oportunidade vai ver depois aí no YouTube, a gente vai publicar depois no YouTube, inclusive com essas perguntas, mas com certeza essas pessoas que não participaram vai ficar só realmente o arrependimento, né, de não ter participado aqui com a gente. A gente está um tempinho um pouquinho apertado, que o pessoal ainda vai ter aula. Professora Vânia, eu falei com ela mais cedo, ela não está se sentindo bem, então ela, em nome também da Faculdade Pitágoras, em nome de toda a nossa equipe, também agradece, né, o senhor aí a sua participação. Estou falando do senhor por causa do momento formal, mas um grande amigo de longas datas. De senhor, pelo amor de Deus. A professora Vânia está aqui.
Fiquei. Hoje, eu não sei o que foi que aconteceu, mas a pressão subiu um pouquinho, mas graças a Deus está melhorando. Na verdade, eu fiquei só para agradecer de coração a sua disponibilidade. E como o professor Augusto falou, precisaríamos sim marcar uma roda de conversa, porque as dúvidas e o diálogo fluiu de uma forma muito proveitosa, principalmente agora com a participação de todos. Então, muito obrigada. Eu espero que em breve o senhor possa estar aqui presencial com a gente. De novo, as portas da instituição estarão sempre abertas para o senhor. Então, muito obrigada aos alunos, a todos. Devolvo a palavra para o professor Augusto para ele finalizar e para vocês. Uma boa noite, muito obrigada pelo evento, foi muito interessante. O senhor disse que não gosta de tema de palestra, nem de aula magna, mas o senhor foi um bate-papo de verdade muito proveitoso. Então, muito obrigada e até um segundo momento. Boa noite a todos, e professor Augusto e professor Celso, com vocês. Obrigado, Provânia. Melhoras para a senhora. Eu já tinha até tomado iniciativa aqui de fechar, que a professora Vânia não estava se sentindo muito bem, mas você viu que ela resistiu e ela quis dar, né, o agradecimento dela pessoalmente. Meu amigo Celso, falando agora sem formalidade, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos alunos, obrigado aos professores, tutores, obrigado aos visitantes, né? Vi aqui alguns nomes que não são tão familiares para a gente, então acredito que são visitantes, já que nós abrimos, né, esse evento ao público. Sintam-se abraçados virtualmente por essa faculdade que existe para vocês e por vocês. Meu amigo, ninguém melhor para fechar agora, né, com chave de ouro, do que você, professor Celso. Devolvo a palavra para a gente poder finalizar aí o nosso momento de hoje. Meu irmão, é só agradecer realmente pela oportunidade, sem dúvida. Cada bate-papo desse, nós crescemos juntos. Cada bate-papo desse, nos provocamos mutuamente. E cada bate-papo desse só faz crescer a vontade de uma nova boa prosa. Então, fiquem à vontade. Eu ainda brinquei um dia desse com o Raoni, que uma hora dessa, quando tivesse aberta para receber visitas, eu ia por aí para tomar um café. Até porque ainda não fui conhecer a sede, peço até desculpas por isso, mas é evidente, pelo momento que estava, pelas restrições sanitárias, enfim, mas que Papai do Céu nos abençoe e continue a nos inspirar, nos proteger, nos guiar, e que realmente cada um em seu lar seja, além das provocações, seja grandemente abençoado aí por Papai do Céu. Fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos, meu amigo. Um forte abraço para todos, um beijo no coração e até um próximo momento como esse. Boa noite a todos.